Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Muito bem, está no ar mais um Bate-Papo das 6, o seu programa sobre atualização e informação nos temas relacionados à saúde. Hoje é dia 5 de julho de 2023, é quarta-feira, dia da Quarta Saudável. E estamos aqui hoje na presença de duas especialistas, né? A doutora Luana Bride Pivato, que é médica formada pela UFES, tem clínica médica pela USP, endocrinologista pela IANSP, né? Atende ali no LMC, no Centro de Especialidades do Rio Doce, na Clínica Médica Avante. Seja muito bem-vindo, doutora Luana. Boa noite a todos, boa noite, Dário. Eu fico muito feliz pelo convite para a gente estar tratando de dois assuntos muito interessantes, muito importantes na nossa população atual, que é a obesidade e diabetes. Isso então, aí. Vamos lá para esse bate-papo. Esse que é o tema, acabou que eu esqueci de anunciar, né? O tema é obesidade e diabetes hoje, né? E lá na ponta esquerda nós temos a doutora Ana Carolina Seolim, né? Que é nutricionista também, formada pela UFES, com pós-graduação em nutrição funcional, né? Também atende quase nas mesmas clínicas, né? Só que ela atende em Vitória, na Clínica Harmonize, no LMC aqui em Linhares, na Clínica Avante, no Instituto 7. Não é isso, Ana Carolina? Seja bem-vinda. É isso aí, muito obrigada, Dário, muito boa tarde. Vamos juntos falar sobre esses temas importantes, obesidade e diabetes. Isso aí, tirar as dúvidas da população em geral. Bem, você pode nos assistir hoje no canal 16.1, em todo o Espírito Santo, na TV aberta, né? E também na TV 316.1 na Sky, aqui no Norte, na RCA, canal 14, e assinantes da Claro TV na Grande Vitória, pelo canal 526, e também através do streaming aí na plataforma de internet, né? Mande suas perguntas por WhatsApp 996224547, e está na tela aí a nossa câmera ao vivo da cidade de Linhares, ali na BR-101. E é isso aí. Vamos lá, vamos falar sobre o tema então, que é diabetes. E assim, eu acho que é dúvida de grande parte da população. A gente fala muito sobre diabetes, mas o que é diabetes de forma geral, doutora Luana? O que é essa doença que assusta todo mundo e dá tanto problema, né, se não é cuidado? Isso aí. Bom, diabetes é uma doença caracterizada pelo excesso de glicose, ou seja, excesso de açúcar no sangue. É uma doença que é muito prevalente na nossa população, né? Em torno aí de quase 10% das pessoas no Brasil hoje têm diabetes. E é uma doença muito relacionada com a questão da obesidade, né? Então, o excesso de peso, não só a obesidade, mas um sobrepeso, o excesso de peso, que a gente generaliza para o sobrepeso e obesidade, também são fatores de risco para desenvolver o diabetes. E a gente tem alguns tipos de diabetes, né? Os diabetes mais comuns, mais falados, são o tipo 1 e o tipo 2, sendo que o tipo 2 é o diabetes mais frequente, 90% dos casos vão ser esse diabetes tipo 2, que é o mais relacionado também com esse excesso de peso. Com obesidade, né? Com a obesidade, isso, e o sobrepeso. Exatamente. Sim. E por que a obesidade causa diabetes, por exemplo? Vamos Tem lá. alguma explicação? Tem, vamos lá. Então, obesidade, só para a gente esclarecer, né? Assim como o diabetes é um excesso de açúcar, a obesidade vai ser um excesso, um acúmulo anormal de gordura no nosso corpo. Então, quando a gente consome mais energia do que gasta, a gente vai ter um acúmulo de gordura. E essa gordura no nosso corpo é inflamatória e é um fator para desenvolver a resistência à insulina, que é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas e que é responsável pelo controle do açúcar no nosso sangue. É ele que vai colocar o açúcar do sangue para dentro das nossas células. Então, se existe ou uma falta da insulina ou a resistência à insulina, que é o que acontece na obesidade, ou seja, existe um problema na ação da insulina. Então, a obesidade leva a um problema na ação da insulina e a gente não consegue
a baixar esses níveis de glicose no sangue. E aí o açúcar alto leva ao diabetes no contexto da obesidade. Eu vi certa vez uma animação que eu achei muito interessante, que é como se a insulina fosse a chave, né? Para entrar a glicose. Exatamente. Né? E essa resistência que você relacionou, né, disse, ela é o que a gente chamava lá no exame de pré-diabetes? Muitas das vezes a pessoa, eu estou pré-diabético, é mais ou menos isso ou não? Exatamente, a gente começa com um certo grau de resistência à insulina, né? Então pode começar com um grau leve e aí o açúcar vai subir um pouquinho. Esse subir um pouquinho é o pré-diabetes. Então a gente não tem um nível tão alto para gerar um diabetes, mas já tem um estado que antecede o diabetes. Então quem tem pré-diabetes já tem uma resistência à insulina e tem um risco maior de desenvolver o diabetes. Desenvolver o diabetes, né? E doutora Ana, quando a gente manda lá o paciente, eu então, intolerância à glicose, aí eu mando para você. Manda pra lá. gente. É muito comum? É muito comum. E as pessoas, elas ficam assustadas, né? E já pensam em cortar o carboidrato, né? Porque, né, o açúcar, né, é a fonte do carboidrato. Mas uma questão importante a se conversar, que uma das formas de controlar a diabetes também é controlar a carga glicêmica da refeição. E um nutriente importante para controlar essa carga glicêmica da refeição é a fibra. E a fibra é um carboidrato. Então, assim, mais importante que a contagem do carboidrato seria, né, controlar a carga glicêmica da refeição. A refeição. Já vou emendar, que você falou sobre isso, uma pergunta até do pessoal lá do LMC, falando assim, ó, eu tenho diabetes e aí eu não posso comer frutas? Você falou em fibra e falou deve comer fruta, é permitido sim. Fruta tem bastante fitoquímicos que vai auxiliar na questão da inflamação, né? Vai modular essa questão aí. E tem fibras também. A minha orientação é que sempre que for consumir a fruta, que já tem também um pouco de fibra, algumas tem um pouquinho mais de açúcar, outras nem tanto, é consumir como uma fonte de fibra. Colocar, né? Fazer uma salada de frutas com aveia, granola, chia, linhaça. E isso a gente já controla, né? O pico de glicose na corrente sanguínea. Tem alguma fruta que é proibida? Alguma coisa específica ou não? Nenhuma fruta proibida. Não, né? Por favor, consumam frutas. E a quantidade, né? Então vai comer uma caixa de banana também. Aí também não dá, né? Tem que ter uma certa moderação. Mas fruta nenhuma não tem contraindicação. Fruta deve ser sim consumida. Deve ser. E doutora Luana, como é que é o diagnóstico do diabetes, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa na maior parte dos casos, doutora Dário, a gente não vai ter sintomas associados ao diabetes, né? Então, é importante a gente estar fazendo um rastreio do diabetes, que vai ser indicado aí para pessoas acima de 45 anos, certo? Ou para aquelas pessoas que já tenham sobrepeso e obesidade, independente da idade, e que tenham algum fator de risco a mais. Ou que sejam hipertensos, ou que já tenham colesterol e triglicerídeo altos, ou na mulher que tem síndrome dos ovários policísticos. Então, são fatores de risco que vão levar a gente a pensar que aquele paciente está sob um risco maior de diabetes. Então, a gente vai fazer esse rastreio. Como que é feito o rastreio? A gente tem 3 exames que podem ser realizados, são exames no sangue, tá? Um deles é a dosagem da glicemia de jejum, tá? O segundo é a hemoglobina glicada, que é um exame que diz pra gente a média da sua glicose, do seu açúcar, nos últimos 2 a 3 meses. E tem também o terceiro teste, mas que é um pouco menos utilizado, que é o teste de tolerância oral à glicose. Esse teste é um teste um pouquinho mais chato de fazer, porque o paciente tem que consumir uma carga de um doce, né, uma glicose, um líquido. O tubo de açúcar que eles falam. Um tubo de açúcar, e daí a gente pode avaliar esse grau de resistência à glicose. É muito feito nas gestantes, esse teste. Então, quem é gestante aí, ou já foi gestante, deve ter passado aí por esse teste. Uma coisa que eu vejo muito no consultório, assim, que eu acho que é legal alertar a população também, que é diferente aquela do dedo e a glicemia de jejum, né? Exatamente. Não é o mesmo número, por exemplo. Não é o mesmo número. Então, se você, por acaso, fez um teste de glicemia capilar, que é essa do dedinho, o ideal é a gente confirmar com o exame de sangue. Porque tem alguns interferentes, por exemplo, pessoas que têm extremidades, os dedos mais frios, às vezes não captam tão bem a glicose, que tem problemas de anemia, podem não captar bem a glicose. Então, o ideal é sempre confirmar o teste do dedinho com o teste de sangue. Um teste de sangue, né? Eu li até um artigo, aí até fugindo fora, até o oxigênio e o tipo do glicosímetro pode alterar, né? Pode alterar. Interessante. E aquilo ali tem que ser específico, né? Sim. Só um detalhe, doutor Dário, tem um quarto diagnóstico de diabetes que a gente pode dar,
Que aí, como eu falei, a maioria não vai ter sintomas relacionados ao diabetes. Mas se o paciente já chega com sintomas que podem ser perda de peso, muito xixi, muita sede, muita fome, cansaço. Tem pacientes que já chegam assim, a urgências do diabetes, né? Que é passar mal, ter náusea, vômito, desidratação. Esses sintomas associados com uma medida de glicose acima de 200, já dá pra gente o diagnóstico. Não preciso fazer os outros testes. Então, ficar atento a esses sintomas, que quando acontecem, né, provavelmente o açúcar já está muito alto e está levando a esses problemas maiores. Desorganizando todo o sistema. Então, para fixar, muita sede, muito xixi e muita fome. E muita fome. E às vezes perde peso. Perde peso também. Mesmo comendo muito. E aí acha que é coisa boa, mas não é. Diabetes nem tá toda perda de peso é boa. É isso aí. E Ana, doutora Ana, vamos lá. Vamos lá. Vamos uma pergunta que é polêmica. Ainda a última vez a gente falou sobre a manteiga e sobre eu vou perguntar para você de novo, mas essa aqui é do açúcar. Mandaram também na internet. O açúcar mascavo e o demerário são melhores do que o açúcar branco? Pro diabético e pro não diabético, qual que é a sua resposta? Então, a diferença do açúcar mascavo, demerara, açúcar branco, é o grau de processamento de que ele é feito, né? Então, assim, as pessoas falam, é melhor comer açúcar mascavo do que açúcar branco, mas o açúcar não é um alimento fonte de vitaminas, né, fonte de minerais, então não tem indicação de qual seria o melhor, qual seria o pior. O ideal é não consumir, né, esse tipo de açúcar, então não tem, né, superioridade de um para outro. A diferença é o grau de processamento. Entre eles, exatamente. Independente de... É açúcar de qualquer forma. De qualquer forma. E aí vamos aproveitar o corte. Manteiga ou margarina? Qual que é melhor? Esse é polêmico. Pois é, eu indico sempre a manteiga, Dário. A manteiga, por não ter gorduras trans, né, gorduras transgênicas, então eu indico sempre a manteiga. A manteiga, né? Joia. E sobre o diabetes, doutora Luana, a gente já falou sobre o diagnóstico, já falou sobre a questão dos sintomas, e a pessoa, se ela tratar, ela tem uma vida normal, né? Não é uma... Isso mesmo. Quando a gente trata o diabetes, a gente tem uma redução do risco, né, de complicações associadas. Então, assim, eu não zero o risco de ter, por exemplo, um problema cardíaco, um AVC, um infarto, um problema no rim, mas eu vou reduzir praticamente a zero mesmo, tá? O risco de desenvolver alguma dessas complicações quando eu controlo o meu diabetes. Seguir a risca ali com o endocrinologista. Com certeza, né? Não é só tratamento, vamos dizer, medicamentoso, né? A gente tem que seguir as mudanças de estilo de vida. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil no nosso consultório, a gente sabe como é. Não é fácil. A gente tem que, toda consulta tá abordando essa questão da dieta, atividade física, né? Regular na vida do paciente. E o remédio vai auxiliar, né? Que as pessoas não entendem a mudança do estilo de vida como um tratamento fundamental. Fundamental. É o mais barato e você Exato. economiza Eficaz. se você fizer, mas ninguém quer. Todo mundo quer a pílula mágica, a cirurgia mágica e etc. Né? Isso aí. E o diabetes, ele é multidisciplinar, né? Ele é um endocrinologista, é um nutricionista, né? O cardiologista agora também está entrando bastante. O cardiologista, o oftalmologista. Nefro. É importante anualmente estar passando com essas especialidades também para ver se está tudo ok com os órgãos, né? Então, assim, não check-up, né? No seu acompanhamento como endócrino entra também o oftalmologista uma vez por ano? Entra uma vez por ano, se tiver tudo ok. Se não, né, pode ser recomendado passar a cada 6 meses, 3 meses. Isso vai depender de ter alguma lesão ou não na retina. O cardiologista eu também recomendo, né, porque a gente sabe que a principal causa de morte no diabetes é problema cardíaco. Então, a gente precisa de fazer também um eletro de rastreio, pelo menos, tá, nesse paciente. Acompanhar os níveis de colesterol, triglicerídeos, né? Tratar se for preciso. Orientar a cessar tabagismo. Então, fumar é outro fator de risco. Então, a combinação terrível. Não só falta ser hipertenso. Terrível. As 3 coisas hipertensão, obesidade, tabagismo, diabético, colesterol, isso. Tudo isso é o combo perfeito para você infartar ou ter um AVC lá na frente. É isso aí. E aí, quando é difícil tratar como nutricionista assim o diabético? Ele aceita a dieta? O que você acha? Então, é difícil porque eles não aceitam a dieta, né?
É difícil fazer mudança de comportamento também, a inserção de novos hábitos, né, alimentares, de estilo de vida, né, sair do sedentarismo, porque geralmente eles são sedentários também, é muito difícil. Mas, assim, não tem o que fazer, então eles acabam aderindo, né, de uma forma ou outra, que senão, né, vem as consequências da diabetes, né? Mas é complicado, mais complicado. Depois que descompensa e passa aperto, às vezes aí adere, né? Daí adere, não tem pra onde correr. E se você tivesse que indicar, assim, 3 ou 2 alimentos que é perfeito não, bom para quem é diabético, o que seria, assim? O que seria? Igual eu falei, Dário, controlar realmente a carga glicêmica das refeições. Então, fazer toda refeição, ela tem que ter uma quantidade de fibra, de proteína, porque isso, né, ajuda a não dar o pico de glicose na corrente sanguínea. Então, fracionar a proteína ajuda bastante, né? Até para controle de apetite, né, e várias outras coisas. Ter fibra, ter frutas é excelente, né? Fonte de vitaminas, de minerais, de fitoquímicos. Então, minha recomendação, assim, geral. É claro que tem frutas que auxiliam mais no controle da diabetes, como, por exemplo, a pitaia, né? A gente sabe que ela ajuda bastante, mas, de forma geral, qualquer fruta. E o que seria o veneno, assim? Que é proibido para o diabético? Açúcar de adição, né? Aquela pessoa que tem mania de colocar sempre, né, açúcar no cafezinho, alimentos ultraprocessados, porque tem muita quantidade de açúcar ali, açúcar escondido. Então, minha indicação também, supermercado, ficar atento, sempre olhar a lista de ingredientes. É mais importante ver o que você está consumindo ali do que a tabela, né, dos macronutrientes. Então, ficar bastante atento ao que tem ali. Se tiver alguma coisa que você desconhece, por exemplo, maltodextrina, alimentos assim, né, você já não conhece na natural, né, você já fica mais assim, né, suspeito. Aditivos alimentares de forma geral, então, seriam minhas recomendações. E a questão do adoçante? Essa também acho que é uma dúvida... Polêmica. Não é polêmico? Usar ou não? Tem algum tipo específico? A minha esposa então, mesmo, eu até esqueci qual que é, lá aquela... Dos adoçantes, eu indico os naturais, né, que são melhores. Aí entra o stevia, xilitol, eritritol. Mas assim, também recomendo, né, assim como o açúcar de adição, a fazer essa redução gradativa também. É a minha recomendação. Por exemplo, no cafezinho, se você usa 4 gotas, né, de adoçante, mas tem gente que vem com 9, 12 gotas de adoçante, né? Aí eu falo bem assim, vamos tentar na próxima semana reduzir para 9, na próxima para 4, né, fazer a redução mais gradativa. Assim como o açúcar também. Joia. E eu tô tirando minhas dúvidas aqui, é verdade. E jejum? Diabético, ele pode fazer aquele jejum intermitente? É difícil a pergunta, né? Acho que não tem estudo para isso também, né? Eu acho que assim, quando a gente fala em diabetes, o jejum intermitente, ele pode ter, alguns estudos mostram uma melhora da resistência à insulina. Então, nesse sentido, cabe sim fazer se o paciente se adequa a esse tipo de dieta, né? Porque tem alguns que não se adequam. Agora, para perda de peso, já puxando um pouquinho aqui para obesidade, não teve diferença em relação a jejum intermitente ou dieta com restrição calórica para perda de peso. Para perder peso. O jejum, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o tempo do paciente sem consumir calorias, né? Ele vai ter um tempo mais restrito do dia, uma quantidade do dia que ele pode consumir caloria, então acaba reduzindo, por consequência, essa ingesta calórica. Mas se ao longo do dia ele conseguir distribuir, né, essa mesma quantidade calórica em várias refeições, o que ele vai ingerir em caloria vai ser a mesma coisa. Então, para perda de peso não tem diferença. Não tem diferença. É igual um cálculo matemático mesmo, né? Exatamente. Eu acho que o grande erro, assim, no jejum intermitente, é uma prática que eu até uso um pouquinho, Lu. Para diabetes, eu vejo muita melhora por causa da resistência à insulina, mas para a questão de perda de peso, depende muito do perfil do paciente. Isso. Eu sempre falo que assim, depende muito, né, que a gente percebe com o paciente. Tem pacientes que se adequam muito, principalmente aqueles que não sentem fome de manhã, então a gente consegue, né, prolongar esse tempo sem se alimentar, né? Mas outros não. Eu acho que é importante destacar como você quebra o jejum, né? E essa janela de alimentação, o que você come nessa janela de alimentação. Isso que vai diferenciar se vai ser eficaz ou não. Isso, porque às vezes o paciente acaba compensando na refeição que ele vai quebrar o jejum. Exatamente. Né? Acaba comendo mais do que deve e não entra em déficit calórico, que é o essencial para você perder peso. Aí você faz pico de insulina e depois o vale dá uma fome, né? Exato. Exatamente. Comigo dá muito certo o jejum. O jejum? Eu de manhã não tenho fome nenhuma, então eu consigo ficar aí meio-dia, só que também meio-dia eu como um prato
muito pequeno. Ah, tá. Você quebra direitinho o jejum. Aí com eu fico fibra, bem. proteína, gordura de boa qualidade. É. Espero que sim. É isso aí. Ó, chegamos ao final do primeiro bloco do Bate-Papo das 6, né? Falando sobre diabetes e obesidade, né? Aqui na presença de duas ilustríssimas doutoras, a doutora Ana Carolina Seolim, né? Que é nutricionista pela UFES e pós-graduada em nutrição funcional, e também a doutora Luana Bride, que também é formada pela UFES, com clínica médica na USP, endocrinologista, e tirando nossas dúvidas sobre diabetes e obesidade. Manda sua pergunta no intervalo que a gente vai responder logo quando voltar no segundo bloco. Voltamos para o segundo bloco do Bate-Papo das 6, na quarta saudável, na presença de duas doutoras, a doutora Seolim, né? Ana Carolina Seolim, que é nutricionista, e a doutora Luana Bride, que é endocrinologista. No final do último bloco, a gente falava sobre o diagnóstico, o sintoma do diabetes, né? E falando também das consequências do diabetes e etc. Né? Então agora, eu acho que é legal a gente focar um pouco mais na questão da obesidade, né? Que é o segundo tema nosso, né? Isso. E obesidade, como é que a gente faz o diagnóstico de obesidade, doutora Lana? Então, Existem critérios? É aquele IMC ou tem alguma novidade vindo por aí? Então, o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, é um dos critérios mais fáceis de ser aplicado na prática, né? Porque a gente se baseia só na altura e no peso do paciente. Então, facilmente a gente consegue, né, ter uma balança no consultório, aferir a estatura ou até a própria estatura referida do paciente. Então, é uma ferramenta que em qualquer lugar você consegue calcular. Mas tem outras ferramentas, né? Por exemplo, a bioimpedância, a densitometria de corpo inteiro, as próprias pregas, né, cutâneas, que a doutora Ana Carolina deve fazer muito, mas que são um pouco menos acessíveis. Então, a gente usa muito o critério do IMC, tá? E esse diagnóstico é dado. Então, a partir da divisão do peso dividido pela altura ao quadrado, a gente vai obter esse número que é o IMC. Qual o valor para a gente determinar a obesidade? É um número maior ou igual a 30, tá? E o sobrepeso seria maior ou igual a 25. Então, esse é o diagnóstico que normalmente a gente aplica. Aplica, 30. E assim, tem algum viés muscular, né? Sim, não é um método tão fidedigno, não é só ir lá calcular também. É o mais fácil, eu acho mais prático, mas tem alguns erros, né? Tem o viés porque, primeiro, ele foi desenvolvido para uma população lá da Europa, né? Não foi aplicado exatamente à população do Brasil, para determinar esses pontos de corte. Segundo que, se eu tenho um paciente da mesma estatura, né? Exemplo, um fisiculturista que pesa lá 100 quilos, né? E aí pego eu aqui com, não vou falar meu peso, mas vamos supor que eu teria os mesmos 100 quilos. E mais, né, com uma cintura abdominal aqui, uma circunferência abdominal mais elevada. Então, obviamente, quem olhar um fisiculturista e um paciente que está ali um pouquinho mais cheinho, vai perceber que com o mesmo IMC a gente tem composições corporais diferentes. Então, e outra coisa também, idoso. Idoso perde muita massa muscular. Então, acaba que a gente tem mais excesso de gordura dentro desse peso do que massa muscular. Então, a gente tem algumas falhas aí no IMC, tanto para faixas etárias diferentes e para questão de composição corporal mesmo. Composição. Que a nutricionista faz muito, né? Bioimpedância. E o adipômetro. A bioimpedância é o quê? A bioimpedância, né, é um aparelhinho que você sobe em cima, uma balança, que vai passar uma corrente elétrica, através disso você vai saber a composição corporal da pessoa, né? A quantidade de massa magra, né, e de gordura. Entendi. E tem também o adipômetro, que eu trabalho também, que são pregas cutâneas que você faz também, né? E também por ela você consegue ter a composição corporal por completo também no indivíduo. Mas é para diagnóstico de não, obesidade aí não entra, né? O adipômetro, ele não seria fidedigno para a questão dos obesos, né? Aí seria realmente a bioimpedância. Esses de smartwatch, é bioimpedância também ou não? É outro não, método, né? Aí seria outra coisa. Aqui você coloca o dedo aqui, ele faz um processo e te dá a quantidade de gordura, mas não é bioimpedância. Não é bioimpedância. Bioimpedância seria uma balança, né, que eu passar uma corrente elétrica através dela e daria o resultado, né, de composição corporal da pessoa. Não pode fazer de quem tem marca-passo, hein? Não pode. Não pode. Não pode, é contraindicado, exatamente. Essa eu lembro. Gestante também. Gestante também não. E vamos lá.
A gente está em 2023 avançando muito a medicina, principalmente na parte de medicamentos, né? E assim, o que tem hoje disponível? Tem muita coisa boa aí vindo para diabetes, não, desculpa, e acaba que também vem junto, né? Para obesidade. Como é que está o tratamento da obesidade? Então, por muito tempo a gente ficou com poucas opções aí no Brasil, né? Aprovadas para o tratamento da obesidade, falando em medicação. E, graças aos estudiosos, a gente está tendo novas medicações muito eficientes para o controle da obesidade. Essas novas medicações, a gente já fala assim, em perdas de peso muito semelhantes àquelas com cirurgia bariátrica. Então, realmente, tem vindo para somar muito no tratamento. Hoje, o que a gente tem aprovado no Brasil, né, sibutramina, orlistat, temos a semaglutida, que na dose recomendada ainda não chegou no Brasil, e a liraglutida. Então, a gente tem essas opções que são uso por bula, né, para tratar a obesidade. A gente acaba usando alguns outros medicamentos quando esses não funcionam, tem alguma contraindicação, mas a gente chama de medicação off-label, ou seja, né, em bula não está lá para tratar a obesidade, mas a gente sabe que auxiliam na perda de peso. Naturalmente, eles foram desenvolvidos por diabetes, né? Algumas medicações aí, por exemplo, liraglutida e semaglutida, né, que são os famosos aí, a gente ouve muito falar do Victoza, Saxenda, Ozempic, são medicações que inicialmente foram estudadas para diabetes, e aí nesse grupo estudado com diabetes, viram que acabavam melhorando diabetes e perdendo peso. Mas não é para todo mundo também essa medicação, né? Não é para todo mundo. E tem os critérios para indicar, né? Isso, não dá para tô um pouquinho acima do peso aqui, vou de casamento, o verão tá chegando, vou usar a medicação para ficar mais sarado. Não dá. Tem que ter a indicação correta, tá? Tem, né? E tem alguma contraindicação formal, assim, que a pessoa... Cada medicação vai ter a sua contraindicação. Então, falando, por exemplo, da sibutramina, né? Presença de arritmia, todos. Mulher grávida não pode, mulher amamentando não pode, porque não tem estudo. Para o orlistat, se o paciente já usa algum anticoagulante, por exemplo, anticonvulsivante, pode atrapalhar a absorção desses outros remédios, então a gente não indica muito. E a semaglutida e a liraglutida são raríssimas contraindicações. Hoje a gente fala mais do paciente, por exemplo, com creatite ativa, ou que tem um histórico de um câncer específico da tireoide, que é o carcinoma, mas são casos a casos, a gente consegue... Isso. E no médico... E no médico para ver a real indicação, não fazer uso por conta, né? Não se automediquem. Porque a medicação tem seus riscos inerentes, né? Com toda certeza. E sobre dieta, para obesidade, tem alguma coisa nova sobre... Igual da cardiologia, tem o dieta DASH, né? Exatamente, tem. Para a obesidade, né, a gente pode usar, eu chamo de, todo nutricionista uma caixinha de ferramenta que a gente pode ciclar as estratégias nutricionais, a mediterrânea, de carboidratos, jejum intermitente, né, low carb. Para tratamento da obesidade, o correto, né, tem que ser feito a dieta com déficit calórico. Qualquer que seja ela, né, tem que promover déficit calórico, né? Esse paciente deve comer menos do que gasta, ele deve perder peso. Então, é muito importante. Eu recebo muito paciente que faz uso dessas medicações, né? Então, é importante também trabalhar a mudança de comportamento, né, inserção de hábitos corretos. Então, assim, e é muito difícil isso do obeso, na questão de mudança de comportamento. A gente tem que trabalhar várias ferramentas, principalmente sustentar. Eu sempre falo que é até fácil fazer paciente perder peso. A gente faz uma dieta ali, promove um déficit calórico, o paciente consegue perder peso, mas promover, manter esse peso perdido, que é o mais difícil, que é o desafiador pra gente, né? Exatamente. Então, assim, vem acompanhado de muita constância do paciente, né? Ele entender que precisa de um processo. Eu sempre falo que emagrecimento não é evento com não existe isso. É um processo. Então, ele precisa entender que tem esse processo, que tem uma constância, né? Ele tem que mudar hábitos de vida, se alimentar melhor, fazer atividade física. Também é muito importante, né? Eu sempre falo isso em consulta. A verificar sono. Sono também é importante a pessoa dormir bem, né? Porque a gente consegue modular hormônios, né? Como a grelina, a leptina, que envolve a saciedade, né? Questão também de apetite. Então, assim, essa tríade, né? Alimentação, sono, atividade física também tem que estar bem envolvidas nisso aí. Hoje, quem quer emagrecer, por exemplo, primeiro procura o endócrino e trabalha junto com a nutricionista, seria o ideal?
Seria o ideal. Seria o ideal. Eu acho que, assim, na primeira avaliação, é importante a gente verificar o quê? O padrão alimentar do paciente, avaliar quando que começou esse ganho de peso. Muitos pacientes, às vezes, têm uma obesidade genética, né? Que é uma obesidade que vem lá de nascença, né? Herdada. Toda obesidade tem um componente genético, tá? Mas tem algumas específicas que vão ser desenvolvidas logo na infância. E aí, nem sempre esses tratamentos vão ser a solução. Então, o ideal é a gente identificar esse diagnóstico correto da obesidade, saber se o paciente já teve tratamentos prévios que deram certo ou que falharam, para ver onde é que a gente vai intervir. Já estimular essas mudanças de estilo de vida, porque às vezes o paciente chega assim, eu quero tomar um remédio, nada funcionou. Mas quando a gente vai verificar essa história, na verdade nunca foi aplicado corretamente. Ou às vezes fez dieta por conta própria, ou não está praticando atividade física. Então a gente já recomenda nutricionista para poder fazer um plano alimentar. E na maioria das vezes a gente vai indicar o tratamento medicamentoso com remédio depois que essas mudanças do estilo de vida tiveram alguma falha ou uma pequena redução aí na perda de peso. Aí a gente pode auxiliar com o remédio. E hormônio também, né? Por exemplo, o hipotiroidismo. Claro, pode e ser uma afastar causa, né? Afastar outros problemas endócrinos que podem estar relacionados. Por exemplo, o hipotiroidismo é uma causa, a síndrome de Cushing, que é um excesso de um hormônio chamado cortisol no nosso corpo, que pode ser tanto por conta de uso excessivo de corticoides, né? Às vezes é uma obesidade provocada por medicação, tanto quanto por produção do próprio corpo desse cortisol. E muita doença assim psiquiátrica, do tipo compulsão alimentar, essas coisas é comum também na obesidade? Muita. Então não adianta tomar o remédio se não tratou, por exemplo, né? Não. Por isso que comportamento é tão complicado que tá em obesidade. Aí entraria até que eu indico bastante também auxílio de um psicólogo, do psiquiatra. Então, ajuda muito. A gente tem essa atenção quando está tratando sobre cirurgia bariátrica, né? Isso. Que faz uma avaliação prévia, ver se é isso precisa mesmo. de liberação. Mas essa avaliação já deveria ter sido feita muito antes. Né? Isso. É um tratamento multidisciplinar. A gente vai precisar de nutricionista, endócrino, psicólogo e às vezes o psiquiatra. Aí o cirurgião bariátrico vai entrar, se tiver indicação da cirurgia. Um educador físico, se possível, também, né? Que é importante. Você acha que esses remédios vão tomar o lugar da cirurgia bariátrica ou não? Vai somar? O que você acha, assim, uma previsão? Olha, eu acho que são medicações muito promissoras. Eu acho que não vai acabar com a cirurgia bariátrica. Eu acho que vão ter ainda ter suas indicações, mas a gente vai reduzir um grande número de pacientes que teriam indicação ali inicial com cirurgia e que a gente vai conseguir tratar esse paciente só com medicação. Sim. E aí eu vou aproveitar e juntar as duas numa pergunta que veio da internet. A cirurgia do Romário, a cirurgia que cura diabetes. Tá. Qual foi a cirurgia do Romário? Foi um bypass, né? Eu acho que foi a cirurgia metabólica. Né? Muito provavelmente. Essa cirurgia é um tipo de cirurgia parecido com a bariátrica, onde a intenção não é só perder peso, mas melhorar ou até entrar em remissão um diabetes pré-existente, né? Aí a gente vai ter alguns critérios um pouquinho diferentes, né? Normalmente o paciente tem que ter um diagnóstico de diabetes há menos de 10 anos, né? Tem uma faixa de idade também que é recomendada. E o IMC a partir dos 30, né? Já cai um pouquinho esse IMC. Para a cirurgia bariátrica, para perda de peso, a gente já eleva esse IMC para maior ou igual a 40, para ter indicação, ou maior ou igual a 35 com alguma comorbidade, que seria um diabetes, uma hipertensão, colesterol, doenças associadas, né? Então, a cirurgia que o Romário fez, que é essa metabólica, ela tem o intuito de levar à remissão do diabetes. E ele ficou perdeu bastante peso, né? Ficou magro. Sim, e consequentemente vai ter a perda de peso. Perda de peso, Esses pacientes de bariátrico também é comum no seu consultório, né? É comum. Geralmente eu pego pré-bariátrico, né? Não pego muito que querem perder peso para fazer a bariátrica, né? Aí esse perfil de paciente eu pego. E tem alguma coisa, como é que fala, específico do bariátrico? Então, pré-operatório, né, a gente faz uma dieta de déficit calórico também para ele perder peso, né? Ajustar algumas vitaminas também, os nutrientes, para ele chegar na cirurgia melhor também, né? Isso daí a gente faz. Pós-bariátrico, nunca peguei esse perfil de paciente ainda. Para acompanhar, né? Exatamente. Vamos lá, vamos entrar na parte de algumas polêmicas aqui, Utilizar banha de porco ou óleo de soja. O que você acha, doutora Carolina?
Banha de porco ou óleo de soja para fazer as comidas do dia a dia? Uma pergunta da internet aqui. Então, vamos lá. Apesar de natural, né, a banha de porco, ela também tem muita gordura saturada, assim como os óleos vegetais, né, um pouquinho até mais. Sempre indico, né, dos óleos que a gente tem disponíveis, né, que é o óleo de coco, a banha de porco, os óleos vegetais, né, soja, girassol e o azeite extra virgem. O melhor para estar fazendo, né, nas preparações é o azeite extra virgem. Independente, né, se for levar em fogo quente, né, enfim. Mas entre o óleo vegetal e a banha de porco, ainda assim o óleo vegetal é superior, né, porque ele tem menos gordura saturada. Tem perfil lipídico. Essa eu vou reafirmar no consultório, então. Vez ou outra isso acontece. Acontece. Outra coisa também relacionado. Devo comer de 3 em 3 horas, é correto? Então, não existe uma resposta fisiológica melhor, né, que sustente isso. Deve comer de 3 em 3 horas. O que eu levo em consideração muito é a rotina do paciente, né? Isso que vai predizer, né? E também as suas necessidades nutricionais. Tem dieta que eu fraciono muito, eu gosto muito de fracionar a dieta, né? Até que eu bater melhor meta proteica, né? Enfim. Tem pessoas que não conseguem fazer esse grande fracionamento, então acaba fazendo 2, 3 refeições. Então depende muito, não é determinante, tem que comer de 3 em 3 horas. Determinante. Outra coisa que também, e aí mais pro lado do diabetes, o que eu faço? Na verdade são 2, né? Eu sou diabético e quando tem hipoglicemia, eu devo tomar refrigerante? O que ele faz quando tem hipoglicemia? Dá uma dica aí pro nosso telespectador. O que é o ideal? Por exemplo, tem hipoglicemia, o que eu devo fazer? É melhor do que o refrigerante, né? Vamos lá, só para esclarecer, o que é hipoglicemia? Isso. A hipoglicemia é quando o açúcar no sangue abaixou muito. E a gente tem um ponto de corte de 70. Abaixou de 70 da glicose, a gente vai chamar de hipoglicemia. E aí, como é que a gente vai corrigir? Dando mais ou menos 15 gramas de carboidrato. Isso aí pode estar presente em 150 ml de refrigerante comum, tá? Mas vamos dizer que seria assim uma última opção, né, a menos natural para a gente utilizar. Então, se a gente tem alguma outra opção, por exemplo, um suco de laranja, sem adoçar, sem açúcar, nada, suco puro, 150 ml já seria recomendado, já seria adequado. Pode ser também, só nessas ocasiões, uma colher de mel de abelha, ou uma colher de açúcar num copo de água, ou ainda, né, que é o que eu recomendo para os pacientes, 3 balinhas dessas molinhas de caramelo, de iogurte, que são coisas fáceis para se ter fora de casa. Então, sair na rua, né, sou um paciente que faço tratamento, né, para diabetes, tenho risco de hipoglicemia, vou andar com uma balinha ali para essas ocasiões, não é para ficar ali beliscando a balinha o tempo inteiro. E às vezes o refrigerante é uma opção acessível também quando está na rua, né? Compra uma latinha de refrigerante, então nessas ocasiões poderia estar usando. Né? No hospital a gente usa suco de laranja, a maioria das vezes, né? Claro que tem injetável, mas o suco de laranja eu acho que é o mais acessível. Por via oral. Se o paciente está consciente, a gente tenta corrigir a hipoglicemia por via oral. Se perde a consciência, aí é perigoso dar qualquer coisa na boca do paciente, porque ele pode aspirar isso para o pulmão. Então, recomendado se algum familiar vir, né, chamar rapidamente o SAMU ou levar o paciente para um pronto atendimento mais próximo, porque a correção vai ter que ser provavelmente com glicose na veia. E assim, qual que é o sintoma de hipoglicemia mais comum? Hipoglicemia a gente pode perceber quando o paciente começa a ter fraqueza, tremedeira, palpitação no peito, suor frio, pode sentir muita fome, ficar um pouquinho confuso, sonolento, nesses estágios mais leves. Os estágios mais graves, mais intensos de hipoglicemia, o paciente pode até, como eu falei, perder a consciência, ter crises convulsivas, né, ou até entrar em coma. Isso aí. E aproveitando que você falou do mel, tem uma pergunta do mel aqui, ó. O mel para diabético está liberado? Pode comer normalmente ou não? Não, tem muito açúcar, né? Não, muito açúcar, exatamente. Para o diabético, a gente faz a contagem de carboidratos, né? Importante, né? Sim. Eu falei no início que não é tão importante na questão do carboidrato, mais importante a carga glicêmica dos alimentos, mas para o diabético o carboidrato é importante sim. Então a gente faz a contagem de carboidratos e o mel, né? Não sei se entraria, né? Tem que ser contado ali, contabilizado. Contabilizado, isso aí. Bem, terminamos o segundo bloco do Bate-Papo das 6, falando sobre diabetes e obesidade. Está muito interessante o programa de hoje, na presença da doutora Ana Carolina Seolim, que é nutricionista, e a doutora Luana Bride, que é endocrinologista. Mande suas perguntas, que serão respondidas no próximo bloco, no terceiro e último.
Retornamos para o último bloco do Bate-Papo das 6, hoje sobre o tema de diabetes e obesidade. A gente aprendeu muito e vai aprender um pouco mais sobre esse tema com as duas especialistas, a doutora Ana Carolina Seolim, que é nutricionista, e a doutora Luana Bride, que é endocrinologista, né? Eu acho que ficou legal assim da gente seguir as perguntas dos telespectadores aqui que a gente abriu na caixa e também no WhatsApp. Ó, isso eu acho que é bem polêmico, né? O leite. Leite é inflamatório, deve ser evitado na população em geral e no diabético. Então, é interessante até mencionar que surgiu um estudo em fevereiro desse ano falando que o leite seria até mais nutritivo do que a água, né? Então, assim, o leite não é inflamatório. Eu realmente, converso muito em consulta se o paciente tem alguma sensibilidade, algum desconforto gastrointestinal, ou se é intolerante até à lactose, aí sim a gente, retira a lactose e o leite da dieta dele. Mas fora isso, é um alimento nutritivo, fonte de cálcio, gordura, proteína, que pode ser sim ajustado à dieta da pessoa. É interessante até destacar que, assim, leite, derivados do leite, principalmente iogurte, foi mostrado que teve melhora em pacientes, fazendo uso frequente deles, em relação a doenças cardiovasculares até. Então, assim, é um tipo de alimento que eu gosto de indicar muito em consulta. Se ele não tiver desconforto, sensibilidade, porque às vezes ele não é intolerante à lactose, mas tem a sensibilidade, possui algum desconforto. Aí eu realmente recomendo a exclusão do leite. Mas fora isso, se o paciente não sente nada, aí eu recomendo sim. E para a população infantil, criança, também do mesmo jeito? Não tem... Do mesmo jeito. Porque tem uma corrente que fala para não dar leite para criança agora, né? Antigamente era o principal alimento, agora mudou. É a mesma coisa, a questão da inflamação, né? É a questão da inflamação, exatamente, é a mesma coisa. Tá. Whey é somente para praticantes de atividade física ou tem alguma outra indicação? Não, o whey é a proteína do soro do leite, A gente pode ter o whey de 3 formas: concentrado, isolado ou hidrolisado, O concentrado, ele é indicado para qualquer pessoa, Ele tem um pouquinho mais de carboidrato. O isolado, indicado para as intolerantes à lactose, Porque vai ter essa retirada do leite, da questão da lactose. E o hidrolisado eu indico muito para pacientes que têm essa dificuldade da digestão, do leite. O whey nada mais é do que a proteína do soro do leite e a gente indica para bater meta proteica. Por exemplo, grandes refeições a gente sabe, que a gente consome a carne, almoço, jantar, vai ter o frango, a carne, os ovos, mas em lanches a população tem dificuldade em consumir proteína, que é importante, a gente precisa principalmente fracionar, a proteína da dieta. Então, é uma estratégia prática, gostosa, interessante para ser inserida nesses lanches, Lanche da manhã, lanche da tarde. Legal, a gente começou a fazer isso na cirurgia cardíaca também. Pós-operatório e resposta... Excelente, Excelente, exatamente. Ó, vamos lá. Pode ficar à vontade. Não, que você perguntou do whey protein também, que como gera essa dúvida de, sou praticante de atividade física, como é importante, para bater meta proteica, indico para criança, adolescente, idoso, não tem restrição em relação a isso. Insuficiência renal, por exemplo, tem? Tem muita proteína ali para chegar a prejudicar ali o renal crônico? Não, assim, não. Só se a pessoa tiver já a doença instaurada, acompanhamento com o médico, mas a princípio não. Não. Vamos lá, vamos seguindo aqui então, que tem bastante pergunta interessante. Refrigerante normal, zero ou diet? Tem diferença nesses três? Tem, O zero seria sem caloria. Então, assim, quando a gente pensa em emagrecimento, seria mais interessante, Porque não tem caloria, comparado com o normal. Mas a gente não pode deixar de falar que, apesar do zero não ter caloria, Porque ele pode auxiliar no processo de emagrecimento por não conter caloria. Mas, apesar disso, ele tem muito aditivo químico que acaba inflamando, e prejudicando o microbiota intestinal também. Então, também não indicaria. Mas pensando em emagrecimento, um ou outro, o zero seria um pouco melhor. E eles compensam muito com sódio também, né? Exatamente. Aí aumenta um pouquinho o sódio, A questão do light diet é isso, Reduz o açúcar, ou reduz a gordura e aumenta o outro, Faz essa questão. Essa questão. Ótimo. E agora, doutora Luana, o chá do diabetes, a garrafada, funciona para o diabetes mesmo? Isso também é muito comum no meu consultório. Se funciona, eu não consigo dar certeza, tá? Tem relatos de pacientes, assim, que estavam em tratamento com as medicações, em acompanhamento, e que passaram a tomar um chá e melhoraram a glicose, diabetes começou a controlar depois do chá. E assim, se me perguntar qual chá, Agora todo mundo quer saber que chá é esse. Eu já ouvi, acho que mais de uns 10 tipos de chá,
tá? A verdade é que a gente não tem estudos de segurança com dosagem adequada dessas plantas, que tipo de planta que poderia ser usada, a forma que é extraída também importa. Então, assim, muitos remédios que a gente tem, inclusive a metformina, que é super popular no tratamento de diabetes, é derivada de uma planta. Então, tem propriedades medicinais. Só que assim como todos os medicamentos aprovados para tratamento de doenças, eles são submetidos a estudos, né? Estudos controlados, que vão avaliar, como eu falei, a dose segura, se não existe interação com outras medicações, para poder ser ofertado ao paciente. Então, o chá, como não tem um estudo controlado, eu não consigo indicar para o paciente, né? Fora que, às vezes, eles têm essas propriedades, até de abaixar a glicose, pode interagir com os medicamentos que o paciente já usa e gerar, por exemplo, uma hipoglicemia, aumentar esse risco, né? O remédio, ele tem lote, farmacovigilância, Exato. É outra coisa, dose, né? Então é difícil vigiado. a gente para fazer essas questões. Bem, fechando só o diabetes aqui, que não poderia deixar de fazer essa pergunta, que é quem é diabético, ela pode engravidar? Claro que pode. Pode, né? Só recomendo, assim, tá? Já em acompanhamento, bem controlado, com uma glicose e uma hemoglobina glicada no alvo correto, para a gente evitar as complicações do diabetes na gravidez, né? Porque a gente sabe que o diabetes descompensado pode levar à má formação do bebê, parto prematuro, abortamento, alteração do peso no nascimento do bebê e as complicações maternas também, né? Não só para o bebê. Então, se você é diabético e quer engravidar, primeiro procure o seu ginecologista, endocrinologista, para deixar bem alinhado esse tratamento, bem controlado, para depois, então, engravidar. Sim, e é importante demais também procurar um nutricionista. Com né? certeza. Com certeza. Prévia, mesmo sem diabetes, a gestante ela precisa de um nutricionista. Ela precisa fazer um Mesmo. acompanhamento, né? Até sem saber se vai gestar, né? Fazer um acompanhamento para gerir melhor depois, com certeza. Isso aí. Ó, chegamos, apertou, foi muito rápido, né? Pode falar. Não, Acho que a Ana ia não falar. pode falar. Hã? Não, então Não, no minuto pode, final a gente por fala. A gente chegou ao final do bate-papo das 6, falando sobre diabetes e obesidade, na presença das duas especialistas excelentíssimas. Aprendi muito aqui hoje, a doutora Ana Ceolin, que é nutricionista, e você pode encontrá-la aí no Linhares Medical Center, né, no Centro de Especialidades da Clínica Avante, no Instituto 7 e também em Vitória, na Clínica Harmonize, não é isso? Muito obrigado pela presença, considerações finais. Eu que agradeço. E eu que te interrompi aquela hora, desculpa. Não tem problema. Eu que agradeço, um prazer imenso, né, estar ao lado de vocês dois aqui, compartilhando, né, conhecimento, promovendo saúde, né, que é o mais importante. Isso aí. Muito obrigado. E a doutora Luana Bride, que é endocrinologista, também atende no Linhares Medical Center, ela que é no Centro de Especialidade do Rio Doce e na Clínica Avante. Não é isso? Isso mesmo. Fiquei muito feliz com o convite, bater papo sobre esse assunto que é super preponderante na nossa população, no consultório. Então, é como a doutora Ana Carolina falou, né? A gente precisa promover saúde, né? Antes de tratar a doença já estabelecida, a gente precisa prevenir a doença. Então, a gente está aqui passando essas informações, né? Se você se identificou com algum possível diagnóstico, procure um médico para te auxiliar, né? E para a gente tratar da melhor forma. Então, só mais um minutinho, eu queria mandar um abraço aqui, né? Para o meu digníssimo esposo, que também é apresentador aqui na quinta-feira, né, do Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, falando sobre advocacia. Sempre me apoiou a estar aqui, a falar um pouco mais em público, e agradecer também a toda a minha família, que sempre me apoiou aí nessa carreira da medicina. Isso. Obrigada, doutor Dário, também pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Tinha que trazer o Tiago aqui, eu pensei que ele ia vir aqui hoje. Né? Ele é fera aqui na apresentação do negócio. Um abraço aí, o Thiago atleticano, galo doido, né? Você aguenta muito ver ele lá no Atlético Mineiro? Nossa Sofre senhora, muito? fui obrigada a trocar de time. Tô brincando. É isso aí. Ó, terminamos o bate-papo das 6. Sigam as nossas doutoras aqui, especialistas nas redes sociais, também o TV Sim, a Rede Sim, né, nas redes sociais. E é isso aí, até a próxima quarta-feira falando mais sobre saúde.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde.